Bom dia, pessoal. Vamos fazer a prece inicial? Gostaria agora de chamar nosso companheiro Joãozinho Benjamin, palestrante do dia. Bom dia a todos. Rogo a Jesus que nos abençoe e nos ilumine, e que possamos melhorar a nossa percepção, a nossa sensibilidade, para assimilar e reter a lição de hoje. O tema que eu escolhi hoje, está dando microfonia, alguma coisa aí? O tema que eu escolhi hoje, as curas de Jesus, eu fui buscar no Evangelho. Saiu, Caio? Não, saiu, né? Saiu o barulhinho. Tá bom, obrigado. Fui buscar no próprio Evangelho de Jesus, porque para nós é muito importante falarmos um pouco sobre as curas. Falar sobre as curas de Jesus, para que possamos dar importância de manter a nossa saúde, não só física, mas principalmente a saúde espiritual. E vocês poderão ver esse tema. Eu até anotei aqui o site, Centro Virtual de Divulgação de Estudo e Estudo do Espiritismo. Lá vocês vão ver com mais vagar o tema de hoje, mas a meu modo eu procurei extrair ao menos um resumo, considerando que aqui nós falamos pouco tempo e tal, não posso passar de meia hora, mas é um tema que vale a pena ser visitado esse site para poder estudar com mais profundidade isso, para a gente perceber a importância de manter o equilíbrio para a saúde física e espiritual de todos nós. Então vejam, a respeito da superioridade da natureza de Jesus,
Nós sabemos que alguns segmentos religiosos dentro do cristianismo colocam Jesus como Deus. Ele faz parte da Trindade, né? No momento que nós colocamos Jesus como Deus, já começa aquele certo distanciamento. Por isso nós, na doutrina espírita, aprendemos que Jesus é o Espírito superior, o Espírito de maior evolução que já veio ao nosso planeta de expiação e provas. Nós chamamos ele, denominamos Jesus como o governador espiritual do planeta Terra. Porque nós sabemos que tudo aqui é dirigido pelo Mestre, mas sempre com autorização da Divindade Suprema. Então, qual a natureza da superioridade de Jesus? Lá no livro A Gênese, que é uma das obras da codificação espírita, não estou falando aqui da Gênese bíblica, mas sim, logicamente que ela é baseada na Gênese bíblica, mas com explicação sob a luz da doutrina espírita. Então, a Gênese capítulo 15, eles colocam Jesus assim, ó. É o médium de Deus. Por que é o médium de Deus? Porque Jesus, nem o Espírito ousaria dizer para Jesus como proceder. Porque ele veio das esferas crísticas. Então a conexão de Jesus com a superioridade, com a divindade suprema, vamos dizer, era direta. Ninguém dizia para Jesus o que fazer ou deixar de fazer. Ele simplesmente dizia, eu vim e só faço aquilo que meu Pai mandou. Então veja, ele não falava que estava ali com ele nenhum espírito para orientá-lo, para dizer como ele deveria proceder. Meu Pai me enviou, eu só faço aquilo que meu Pai mandou. O Messias divino, Espírito superior puro. Primeiro grau da escala espírita, lá nos itens 100, de 100 em diante do Livro dos Espíritos, nós vamos ver o que significa lá nos itens 112 e 113 do Livro dos Espíritos. Lá menciona o que são os espíritos puros. Então, vamos ver esses itens 112 e 113 do Livro dos Espíritos a respeito dos espíritos puros. Nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta, com relação aos espíritos das outras ordens. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Jesus é um espírito puro. Como espírito puro, nenhuma influência da matéria ele sofria e nem sofre. Mas como assim? Ele vivia e vive, mesmo quando esteve aqui no nosso meio, usando um corpo físico, com o seu perispírito, com certeza, que foi extraído da parte mais quintessenciada da matéria do nosso planeta, porque nós sabemos que o corpo espiritual nosso, enquanto estamos encarnados, ele é extraído dos fluidos do planeta onde nós reencarnamos. Então Jesus, com certeza, o perispírito dele foi formado por fluidos mais quintessenciados aqui do nosso planeta. E ele vivia a parte espiritual, como espírito aqui, mesmo encarnado, ele vivia mais espiritualmente. Ele não sofria influência do corpo físico que o mantinha aqui entre nós. Então, quando a sua linguagem era universal, é universal, né? Inteiramente espiritualizada. Por isso, a dificuldade nossa, principalmente do povo daquela época, de compreender os ensinamentos de Jesus. Quando ele estava ensinando, ele estava falando das coisas da alma, das coisas do espírito. E as pessoas confundiam e achavam que ele estava falando sobre coisas da matéria, sobre o poder temporal daqui, sobre as coisas do plano físico. Por isso a dificuldade de entender a linguagem de Jesus. Até hoje nós temos uma certa dificuldade e precisamos estudar um pouquinho para levantar a letra morta e estudar o espírito da letra daquilo que Jesus dizia, que deixou para a gente nos seus evangelhos, que foram anotados por seus evangelistas. Superioridade intelectual e moral absoluta. Por isso todos os espíritos com quem ele mantinha contato aqui, fossem espíritos inferiores
ou até mais elevados, todos o obedeciam porque ele tinha acesso às leis divinas que nós ainda desconhecemos. Por isso, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as curas que Jesus fez, que estão lá dentro do seu Evangelho, pelo menos um pouco sobre elas, né? E como isso se dava? Porque não basta, Jesus não veio para curar os homens do físico. A preocupação maior dele era conscientizar aquela pessoa que estava sendo curada da necessidade de se modificar para melhor, para evitar que outra enfermidade essa pessoa pudesse ser tomada por uma outra enfermidade. Então nós vamos aqui, ó. Os espíritos que acompanham percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Existem 3 ordens de espíritos, e essa é a primeira ordem, na escala espírita, os espíritos puros. Então, a cura do servo do centurião de Cafarnaum. Quem já não ouviu falar desse centurião que foi lá e pediu para Jesus para curar o seu empregado, o seu criado, que naquela época, na verdade, era um escravo. Quando nós falamos em servo, estamos falando em escravo. E escravo não tinha direito a nada. Aristóteles, filósofo na época, chegou a afirmar que escravo não tinha alma. Então vejam como era tratado um escravo naquela época. Não tinha direito nenhum. Ele só tinha obrigações. E se fizesse alguma coisa que desagradasse o seu senhor, ele poderia matá-lo, fazer o que quiser com ele, porque ele era um objeto. Era considerado um objeto, não tinha valor nenhum. Não era considerado um ser humano. Faz parte do conhecimento, da cultura e da ignorância das pessoas da época, né? Então vejam, e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião. Centurião era um comandante de centúria. O que era uma centúria? Era um grupo de 100 soldados romanos. Então ele era um comandante dessa centúria, de uma das centúrias, né? Pedindo-lhe ajuda. Então foi pedir para Jesus ajuda. Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entreis debaixo do meu teto, mas dize somente uma palavra e o meu criado será curado. Então veja, aqui nós podemos fazer análise física dessa passagem de Jesus, mas aqui nós vamos procurar fazer uma análise espírita, para que a gente possa compreender essas palavras que estão aqui nessa passagem de Jesus. Aqui ele diz, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, violentamente atormentado. O verbo jazer significa estar acamado, estar deitado, estar inerte, estar, vamos dizer, paralisado. Em casa, paralítico. Paralítico, fisicamente falando, nós já sabemos o que é. Aquele que está lá acamado, que está deitado, não pode se mexer. Violentamente atormentado, aqui simboliza o quê? Desequilíbrio espiritual. Agora, jaz, aqui no sentido espiritual, nós podemos entender como estar em estado de ociosidade, estar em estado de inércia, estar estagnado espiritualmente. Paralítico. Quantas vezes não nos comportamos como um paralítico espiritualmente falando, quando nós temos coisas a fazer, temos consciência de que essas coisas precisam ser feitas, e nós não fazemos. Somos conscientes disso, mas nós permanecemos na paralisia espiritual. Temos condições de fazer aquilo que se apresenta para que a gente faça, mas nós, por mero comodismo, simplesmente não fazemos. Violentamente atormentado, como eu já disse, é uma pessoa que está em desequilíbrio espiritual. E o desequilíbrio espiritual é que nos leva à enfermidade física. Nós aprendemos na doutrina espírita que o desequilíbrio espiritual
acaba por extrapolar no físico e causar enfermidades no nosso corpo físico. Então é de dentro para fora que a enfermidade se manifesta. Por isso a importância do equilíbrio, para que possamos manter a nossa saúde física. E Jesus disse, eu irei e lhe darei saúde. O verbo ir aqui no sentido de ação, de caminhar, de ir adiante. Eu irei, disse Jesus, e lhe darei saúde. Vou devolver a este homem o equilíbrio espiritual. Reequilibrando o seu espírito, ele recobrará a saúde física. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entreis debaixo do meu teto, mas diz somente uma palavra e meu criado será curado. O que é bonito aqui, gente, nessa passagem, é a humildade do centurião. Que Jesus, socialmente falando, ele era da camada social da plebe. E o centurião, ele era romano. Ele não era judeu. Mas ele tinha consciência da sua pequenez espiritual, tinha consciência das suas imperfeições. Percebendo e sentindo a grandeza espiritual de Jesus, ele disse, não sou digno de que entreis debaixo do meu teto. Veja. Ele era ali da classe social ali mais elevada do povo romano. Aqui demonstra a humildade deste homem. É essa humildade que nós precisamos procurar manter. Humildade de coração. E a fé dele também, quando ele disse, mas diz somente uma palavra e meu criado será curado. Olha que fé. Mesmo não sendo judeu, ele tinha consciência de que uma palavra de Jesus iria curar o seu criado. Vejam, a demonstração de fé e humildade deste homem. Continuando nessa passagem, né? O centurião disse, pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam, digo a vocês a verdade. Eu encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Veja. Aqui nessa passagem nós podemos, sob a luz da doutrina espírita, extrair o quê? Aqui no planeta Terra existem homens que são líderes, que têm autoridade, que determinam a outros homens que estão sob seu comando, sob sua autoridade, façam isso ou não façam aquilo, né? É o que ele está dizendo aqui. Eu tenho sob meu comando soldados, e eles me obedecem. Mas assim como no mundo físico existem pessoas que têm autoridade sobre as outras, assim também acontece no plano espiritual. Ele estava dizendo para Jesus que tinha certeza de que sob o comando de Jesus, espíritos benevolentes, espíritos bons, espíritos superiores, poderiam, sem Jesus precisar sair dali, poderiam fazer isso por ele, sob o comando do Mestre. E nós temos exemplo disso naquela passagem do Mar da Galileia, do Lago de Genezaré, onde Jesus acalmou a ventania, acalmou as ondas, onde o barco estava para virar, simplesmente levantando a mão, ele pediu para que os ventos se acalmassem. Jesus conhecia leis e sabia das equipes espirituais encarregadas na manutenção da harmonia do universo, em todos os setores. A tudo isso ele tinha acesso. E por isso tudo que Jesus fazia na época, por falta de conhecimento das pessoas, era considerado como miraculoso. Quando na verdade Jesus fazia uso das leis divinas, ele não contrariou nenhuma. Mas ele tinha acesso a elas, ele tinha conhecimento disso. Para as curas, para tudo que ele fazia. Por isso ele falou para Jesus, eu sei que você tem autoridade espiritual para determinar que alguém faça isso por você. Como eu tenho autoridade aqui no mundo. Ele estava reconhecendo a autoridade
de Jesus, espiritualmente falando. A superioridade do mestre. E Jesus, sabendo que aquele homem não era judeu, ele ficou maravilhado com a fé dele. Porque para o povo judeu, os romanos eram considerados como pagãos, como gentios na linguagem do apóstolo Paulo. Na linguagem do apóstolo Paulo, gentio era todo aquele que era estrangeiro, aquele que não era judeu. Então, para o hebreu, o gentio é o estrangeiro, não o judeu. E para alguns segmentos religiosos dentro do cristianismo, pagão é aquele que não se batizou. Mas nós sabemos que esse batismo feito pelos homens é meramente formal e que o verdadeiro batismo é aquele que está no nosso íntimo. Nós não precisamos ser consagrados, batizados por outro homem para que sejamos filhos de Deus, para que possamos ser aceitos por Deus. A aceitação de Jesus e de Deus depende de cada um de nós. Não depende do batismo feito por outro homem. Isso é uma coisa meramente formal, dentro do dogmatismo de alguns segmentos religiosos. Mas cada um segundo a sua fé. Tem pessoas que sentem a necessidade de passar por isso, por esse formalismo, para que possa se sentir forte na sua fé. Então, tudo é válido, né? Então veja, essa passagem é a cura de uma mulher. Outra passagem de Jesus, onde houve uma cura. Então aqui, naquela passagem anterior, nós sabemos lá dentro do Evangelho de Jesus, que esse criado dele recebeu a cura. Quando ele chegou lá, ele viu que seu criado estava curado. Jesus não saiu do lugar. Simplesmente disse, irei e vou curá-lo. E esse criado foi curado. Nessa passagem é a cura de uma mulher. Aqui diz o seguinte, que Jesus ensinava no sábado, numa das sinagogas, que eram onde se reuniam para fazer as suas orações, onde se reúnem ainda os judeus, né? E eis que estava ali uma mulher, que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Aqui, essa passagem já começa dizendo que Jesus ensinava no sábado. Para o povo judeu, o sábado é um dia sagrado. Neste dia não se trabalha, a alimentação é diferenciada, bem mais leve, nem tudo a pessoa pode ingerir, né? E esse dia, o povo judeu, eles deixam reservado para a espiritualidade, para entrar em contato maior com a espiritualidade superior. É um dia onde eles se reúnem nas sinagogas para fazer as suas orações, para louvar a Deus, fazer as suas súplicas, as suas rogativas, né? A Allah, como eles dizem, né? Que nós chamamos de Deus. Então, esse dia de sábado, já começou por aí. Jesus curava de sábado. Eles já implicavam com Jesus por causa disso. Você não pode curar aos sábados. Você não pode fazer nada aos sábados. Porque o sábado, ninguém pode fazer nada diferente. Ninguém pode trabalhar. E você está fazendo cura aos sábados, está contrariando as leis de Moisés. Eles seguiam as leis mosaicas, né? Mas Jesus disse, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Jesus aproveitava cada momento da sua passagem por aqui de forma produtiva. Todos os dias para ele era dia de ensinamentos, do que fosse preciso fazer para ajudar o próximo. Ele não se ligava ao calendário dos homens. Como eu disse a vocês, ele vivia uma vida inteiramente espiritualizada, espiritual. Não estava preocupado com as formalidades criadas pelos homens aqui dentro das religiões. Ele não ligava para isso. E por conta disso ele batia de frente com aqueles senhores da lei, com os doutores da lei, com os fariseus. Então
aqui está, e eis que ali estava uma mulher. Mulher aqui significa o quê? Sentimento, sensibilidade. Todas as vezes que nós vemos dentro da Bíblia, dentro do Evangelho de Jesus, a palavra mulher, ela representa a sensibilidade. Que tinha um espírito de enfermidade. Interessante, né? Espírito de enfermidade. Poderia ser naquele momento que estivesse falando um espírito obsessor, ou que seu espírito estivesse adoecido. Nós espiritualmente adoecemos não por conta de espíritos obsessores, muitas das vezes, na vida, mas sim por conta nossa. Nós, como espíritos, trabalhamos isso de forma negativa e acabamos por adoecer. Nós contribuímos para isso, sem perceber. Nós nos desequilibramos por conta dos nossos pensamentos negativos, por nossos sentimentos negativos, das nossas mágoas, dos nossos sentimentos pequenos, como ódio, rancor, sentimento de vingança. Tudo isso faz com que nos desequilibremos. Por isso a importância de manter a nossa mente mais equilibrada. 100% eu sei que é difícil nesse mundo que nós vivemos. Não adianta eu teorizar aqui e dizer para vocês, e nem para mim mesmo, olha, nós precisamos manter o equilíbrio 100% para que a gente mantenha a saúde. No mundo de expiação e prova que nós vivemos, nós sabemos que é difícil conviver nesse meio com as questões que nos aparecem, que surgem à nossa frente, para que possamos resolver, sem sentir algo negativo de vez em quando. Mas pode persistir essa negatividade. Nós temos que trabalhar isso e não deixar ela permanecer muito tempo conosco. Como disse Franco, eu me permito sentir raiva, sim, que eu sou ser humano, sou imperfeito, todos nós somos. Sou falível, mas eu procuro não permitir que essa raiva fique comigo por mais de 15 minutos. Para que isso não me faça mal e não faça mal ao meu irmão. Então é a vibração nossa é que não pode permanecer nessa negatividade para que não venha prejudicar o nosso equilíbrio espiritual. Então veja, havia 18 anos que ela estava em desequilíbrio, que ela estava distante de Deus. 18 anos no ocultismo, nós fomos buscar o ocultismo, lá fala que esse número 18 representa os últimos tempos das provações de um espírito. Os últimos tempos das provações é o crepúsculo de um espírito. Os últimos tempos das provações de uma alma. Esse número 18 no ocultismo. Então, se nós ligarmos a mulher com um sentimento, o sábado como um dia sagrado para o povo judeu, que simboliza o fim de um ciclo e o início de outro. É isso que simboliza o sábado dentro do judaísmo. O fim de um ciclo e o início de outro. Por isso, nesse dia, eles consagram mais a cuidar das coisas do espírito, das coisas da alma. E se desligam mais das coisas da matéria. E por conta disso é que Jesus curava aos sábados. Porque as pessoas estavam mais abertas às coisas espirituais. Só que eles não entendiam isso. As pessoas estavam mais desligadas das coisas da matéria. Elas se desligam do trabalho, se desligam de todos os seus afazeres para dedicar-se às coisas da alma, no sábado. Vão às sinagogas, fazem suas orações, seus agradecimentos, suas súplicas, no sábado. E Jesus aproveitava essa abertura espiritual do povo para fazer as suas curas, que facilitava. O padrão vibratório das pessoas, nesse dia, estava mais elevado. E vendo a Jesus, chamou a si, chamar a si. Jesus chamou essa mulher a si. Despertou nela o seu lado espiritual, a necessidade da reforma íntima, da sua modificação interior. Chamou a si. Desperta, mulher. Desperta para as coisas da alma, desperta para as coisas do espírito. Então ela andava
por caminhos tortuosos. Ela não podia de modo algum endireitar-se. Caminhava por caminhos tortuosos. E vendo a Jesus, chamou-a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Antes de fazer a cura, como eu já disse, Jesus conscientizava as pessoas da necessidade de se modificar para melhor, para receber a cura. Em outras passagens, ele, depois da cura, ele dizia: vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. A conscientização da necessidade de modificar-se para melhor. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. O endireitar-se aqui é no sentido de ela retornou ao caminho reto. A sua vida tomou um caminho retilíneo. Ela não andou mais por curvas. Ela não saiu mais do caminho. Ela não se desviou da sua rota reencarnatória. Ela endireitou-se. Vamos ver isso aqui numa linguagem espiritual. Ela endireitou-se o caminho e não mais andou curvada. Vejam, essa linguagem espiritual da passagem de Jesus. Aqui tem mais uma passagem de Jesus que fala sobre a cura desse paralítico de Betesda. Aqui fala que em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado, todo mundo que já viu falar dessa passagem bíblica, onde ele cura esse paralítico. Aqui em Jerusalém. Jerusalém aqui, gente, simboliza o quê? O centro religioso do povo judeu. O Templo de Salomão. Ali em Jerusalém, a capital dos judeus, onde os judeus se reuniam para as suas reflexões, as suas cogitações religiosas. E um profundo respeito pelo Templo de Salomão em Jerusalém. E aqui, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas. Ovelhas aqui representa... Essa Porta das Ovelhas é uma das portas de entrada de Jerusalém. Uma das portas de entrada. E ovelhas aqui está simbolizando o quê? Resignação, aceitação, humildade. Tanto que na linguagem bíblica nós vamos ver uma passagem que diz que Jesus foi o Cordeiro de Deus imolado pelos homens. Cordeiro simboliza tudo isso: humildade do espírito, simplicidade, resignação, bondade, humildade, né? Num tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Betesda, na linguagem hebraica, significa casa da bondade, casa da misericórdia divina. Isso simboliza, que significa Betesda na linguagem hebraica. E esses tanques aqui que falam um tanque, jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. O verbo jazer aqui significa estar ocioso, estar estagnado. Uma multidão de enfermos. Vamos ver essa multidão de enfermos como a própria humanidade. Se estamos no mundo de expiação e provas, isso quer dizer que ainda estamos enfermos das coisas da alma. Não que somos espíritos ruins, que somos espíritos maus. Apenas somos espíritos que ainda desconhecem a verdade. Espíritos que, pela ignorância espiritual, ainda fazem coisas que contrariam as leis divinas e, por isso, mantêm-se em desarmonia. Cegos, mancos, quer dizer, nós temos espíritos de todos os níveis deste mundo. De conhecimento. Para uns este mundo é a prisão, para outros é o hospital e para outros é uma escola. Cada um, né? Dentro desse planeta escola que nos encontramos. Então ali ficavam essas pessoas enfermas esperando o movimento das águas desse tanque. O movimento das águas aqui simboliza o processo da reencarnação. O movimento das águas. O processo reencarnatório. De vez em quando um anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Só o primeiro que entrasse naquele tanque conseguia a cura da sua enfermidade. Sarar de qualquer enfermidade. De que forma nós saramos de toda enfermidade? Através da encarnação. Nós vamos nos melhorando, vamos nos purificando, vamos tirando do nosso perispírito todos aqueles detritos espirituais que ainda mantemos
e vamos limpando até chegar aos espíritos puros. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Há 38 anos ele estava desequilibrado, distante das coisas de Deus. E Jesus, vendo este homem deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: quer ficar são? Jesus tinha consciência daquele homem, que aquele homem estava distante, quase 40 anos, ele estava desequilibrado e distante das coisas da alma, do espírito, das coisas de Deus. Ali quando Jesus pergunta para ele: queres ficar são? E aí Jesus está fazendo com que ele faça uso do seu livre-arbítrio. Jesus não desrespeitou o livre-arbítrio desse homem. Você quer ficar são? Perguntou para ele. Quer dizer, ao mesmo tempo ele conscientiza o homem: eu quero ficar são, mas eu tenho consciência de que para isso eu preciso me modificar para melhor. E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Essa passagem aqui que está em negrito, gente, quando ele diz que não tem ninguém que ajude ele a entrar no tanque, somos nós que sempre queremos que alguém resolva os nossos problemas. Quase sempre. Ficamos esperando que outro venha e resolva o nosso problema. Mas enquanto nós ficamos esperando, vem outros antes da gente e resolve o seu problema e caminha, enquanto nós ficamos estagnados. E Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era de sábado, veja, novamente no sábado. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Jesus está dizendo: caminha, homem. Saia desse estado de estagnação, da ociosidade. Sai dessa cama. É isso que ele está dizendo para todos nós, para a humanidade. Caminhe com seus próprios pés. Não fique esperando enquanto as pessoas resolvam seus problemas. Cada um faça a sua parte. Não fique esperando aí décadas as coisas acontecerem. E você sempre dizendo: serei feliz se acontecer isso comigo, serei feliz se acontecer tal coisa comigo. Enquanto isso a vida está passando, o relógio não espera por ninguém. Nós precisamos ver a vida com mais alegria. Porque os afins se atraem. Quando nós carregamos mágoas no nosso coração, quando nós carregamos pensamentos nocivos, negativos, o que acontece conosco? Os afins se aproximam da gente. O que são os afins? Espíritos que pensam e sentem como nós. Se eu transmito alegria, bondade, vontade de ajudar, se eu pratico a caridade, se eu tenho pensamentos bons, espíritos desse nível vão aproximar-se de cada um de nós. Então aquele homem tomou a sua cama e partiu. Aquele homem resolveu: não, eu preciso caminhar. Eu já passei quase 40 anos estagnado, sem fazer nada. Jesus conscientizou esse homem da necessidade de viver, ajudando-se e ajudando o seu próximo. Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem, né? Os doutores da lei, os fariseus perguntaram: quem é o homem que te diz, toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Vejam, este homem estava livre, pegou sua cama e andou, continuou caminhando. Mas ele estava livre dos sintomas, ainda não inteiramente curado. Estava livre dos sintomas. Porque ele ainda não conhecia Jesus, ainda não tinha sentido a necessidade de aproximar-se de Jesus. Depois, Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estação, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Então vejam, Jesus viu o homem e disse: você já está são. Jesus reconheceu nele que ele estava consciente da necessidade de modificar-se para melhor e procurar o bom caminho.
Não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. É aqui que eu já tinha adiantado para vocês. Jesus está falando aqui da lei de ação e reação. Você está livre dessa enfermidade, mas procure fazer as coisas direitinho, trilhe pelo caminho do bem, para que você não volte a ter enfermidade, para que não te aconteça alguma coisa pior de novo. Aqui nós podemos ver esses ensinamentos de Jesus, devemos ver sempre, para nós, para toda a humanidade, não só para esse paralítico que estava acamado há 38 anos. E aquele homem foi, quer dizer, aquele homem caminhou e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Ele recebe os ensinamentos do Evangelho de Jesus e descobre a importância que tem as coisas da alma, de seguir o caminho do bem. Aqui, ele passa a falar sobre Jesus, a pregar sobre o seu Evangelho. Aqui realmente acontece a cura espiritual desse homem. Não só o alívio dos sintomas, porque ele reconhece em Jesus a sua superioridade e a necessidade de melhorar-se. E é isso que Jesus sempre quis. Conscientizar aquelas pessoas da necessidade de modificar-se para melhor. E seguir o caminho reto, o caminho do bem. E todas essas passagens devemos vê-la, Jesus falando para cada um de nós. Porque a sua linguagem é universal. Ele vê a família humana como uma família só. Então aqui estão algumas passagens do Evangelho de Jesus. Espero que ela tenha ajudado a todos nós a nos conscientizarmos da importância de procurarmos a nossa evolução espiritual, fazer o bem, viver no bem, evitar o mal, para que sejamos homens sadios. Porque disse o espírito Joseph, na obra O Homem Sadio, a saúde é a realidade real, são criatura, criador. Vejam, a saúde é a realidade real da conexão criatura, criador. Essa conexão que nos torna saudáveis. Vamos cerrar os nossos olhos por uns segundinhos, para aproveitar e agradecer ao Senhor da vida, a Jesus, nosso querido amigo e mestre, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, para estudo do seu Evangelho, Jesus, das coisas da alma, das coisas do Espírito. Rogamos a vós, querido mestre, que possamos neste momento ser dignos da vossa infinita bondade, amor e misericórdia. Envolva-nos, querido mestre Jesus, e que cada um de nós, neste momento, possa receber um lenitivo para o corpo físico e corpo espiritual, segundo a nossa necessidade e o nosso merecimento. E que passe um ótimo domingo a todos. Que assim seja.